Pronto, estamos ao vivo aqui. Acho que está todo mundo enxergando a gente. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar realizado dessa vez em parceria tanto da Universal Software quanto do Instituto Quebra as Regras. Tá? Esse mês a gente está aí com alguns convidados especiais, que é o Guilherme Blumer. Ele é diretor de transformação digital da Brasil Brokers e cofundador da Desenrola. E também o Hermano Rodrigues, que ele é diretor de inovação da Lari Imóveis. Desculpa aí. O tema desse webinar de hoje, pessoal, que a gente vai falar por aqui, vamos esperar um pouco aí a sala encher alguns minutinhos para a gente dar início, tá? Mas a gente vai falar sobre as tendências do mercado imobiliário para os próximos anos e quais estratégias usar para crescer seu negócio. O Hermano e o Blumer estiveram no Iman Connect em Nova York, no início do ano agora, que é o maior evento do mercado imobiliário do mundo, e trouxeram vários insights, várias percepções aí para a gente, para compartilhar aí com vocês que estão acompanhando a gente, tá? Infelizmente, o Guilherme Machado ele não vai poder participar com a gente hoje, ele teve ali um imprevisto, mas ele faria aqui mais a pergunta, essa mediação, então eu estou fazendo esse papel aqui hoje, e quem vai realmente compartilhar o conteúdo e trazer realmente essas inovações, de fato, são o Blumer e o Hermano que estiveram por lá e vai compartilhar isso com a gente. Beleza, pessoal? Então, vou esperar aqui alguns minutinhos, até passar a bola para o Hermano, para o Blumer aí se apresentarem. Deixa eu só ver aqui. Está todo mundo me ouvindo bem? Dá um alô aqui para ver se o áudio está funcionando bem. Está conseguindo enxergar aí tanto eu, quanto o Hermano, quanto o Blumer? Coloca aqui no chat aqui para mim, por favor, só para a gente ter uma ideia aqui se a gente já pode começar ou não. Estou ao vivo já. Beleza, então, pessoal, já recebi aqui o ok. Então, várias pessoas já online aqui, dando ok, falando que o áudio tudo funcionando. Estão dando um alô aqui para o Salomão da Visa Imóveis de Curitiba. A gente está com o Josival aqui de Alagoas. Estarei em Curitiba amanhã, hein? Há uma turma boa aqui. Francisco José está perguntando aqui se vocês acham que mídias de anúncio caras irão perdurar. Fique tranquilo, isso é pauta do nosso webinar de hoje. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Para quem chegou agora, tá? Só recapitulando aqui, dando as boas-vindas para vocês, para esse webinar que a gente está construindo aqui hoje. A gente vai falar sobre as principais tendências para o mercado imobiliário para os próximos anos. E a gente convidou o Hermano, da Lari Imóveis, e o Guilherme Blumer, da Brasil Brokers e Desenrola, para compartilhar com a gente os principais aprendizados, os principais insights que eles tiveram no Iman Connect, que eles tiveram aí no início do ano.
né? Para quem não conhece, o Iman Connect é o maior evento do mercado imobiliário do mundo, tá, pessoal? E a gente vai falar aqui, conduzir esse bate-papo aqui com os dois. Se alguém quiser interagir, quiser fazer alguma pergunta, pessoal, vai colocando aqui do lado, tá? No chat. A Jéssica do Instituto Quebra as Regras está acompanhando a gente nesse webinar. Ela vai selecionar essas perguntas, vai me passar onde eu vou replicar isso para eles. Beleza? Então, assim, vou passar a palavra aqui agora para os dois, pedir aí para o Hermano e para o Bloomer se apresentarem. Vou começar aqui pelo Hermano, aqui na ordem aqui da nossa telinha aqui. Pode ser? Vamos lá, Hermano. Para quem ainda não conhece, fala um pouquinho de você. Bora. Bom, pessoal, bom dia. Sou o Hermano, de BH. Sou diretor de inovação da Lara Imóveis, empresa que foi fundada pelo meu pai há 41 anos, quase. Esse ano a gente completa 42. Atuamos em venda e locação aqui em BH. Hoje são 5 unidades, estamos abrindo a 6ª agora. E atuamos segmentado em cada região de BH, norte, sul, leste e oeste, né? A gente tem trabalhado bastante aí junto com o Instituto Quebra as Regras, com a Universal Software, que é a nossa parceira no nosso software, nosso CRM, né? E é um prazerão estar com vocês aí hoje. Espero que a gente consiga agregar muito conhecimento juntos aí. Vamos lá, Bloomer. Valeu, Hermano. Bom, pessoal, sou, como o PH falou, Guilherme Bloomer. Quem não me conhece, sou o diretor de transformação digital do grupo, né, da holding da Brasil Brokers. E dentro do grupo da Brasil Brokers, eu fui um dos cofundadores aí da Desenrola, a nossa plataforma de locação em algumas regiões do Brasil também, como Goiânia, de vendas secundárias. A gente começou essa operação em agosto. Uma novidade aí que ela está chegando em São Paulo. E aí, então, hoje eu tenho essas duas funções dentro da holding do grupo. Boa. Pessoal, primeiro, assim, agradecer demais a disponibilidade aí, o tempo de vocês. Prazer imenso ter vocês aqui com a gente. Fiquei muito feliz quando vocês aceitaram participar com a gente desse webinar. Porque uma coisa vocês foram beber da água limpa, né? Pagaram caro para estar lá. E não é todo mundo que está disposto a compartilhar, né? E geralmente as pessoas vão reter o conhecimento e tudo. Então, fico muito feliz. Então, agradeço aqui, tanto em nome da Universal, quanto em nome do Instituto Quebra as Regras aí, a participação de vocês com a gente. Beleza? É um prazer. Então, vamos lá. Começar aqui agora, eu inverter a ordem para o Bloomer, tá? Desculpa. Quais foram as principais ideias, os principais insights e aprendizados que você trouxe lá do Iman, Bloomer? Cara, PH, acho que o principal ponto, tem algumas coisas que a gente vai para os Estados Unidos, a gente acaba aprendendo. Acho que o mercado americano como um todo, ele é bem mais desenvolvido, né? A função do agent, que é o corretor de imóveis lá, é uma função muito bem vista no mercado. Eles têm algumas questões de exclusividade, a listagem, né, de histórico de compra, o MLS, que ajuda muito a melhorar alguns processos. Do ponto de vista assim, de marketing e vendas, eu acho que eles estão na frente em algumas situações e algumas outras eu acho que foi mais uma confirmação de que a gente está no caminho certo. Eu vi alguns números dos Estados Unidos que me chamaram bastante atenção, vejo isso no Brasil, mas lá a velocidade está muito maior. Para você ter uma ideia, de 2012 para agora, para 2018, 2019, o custo, o volume de leads nos Estados Unidos cresceu mais de 5 vezes. Né? A conversão caiu, a qualidade desse lead caiu. Então, assim, isso é algo que a gente vê no Brasil e a gente fala muito, o Guilherme, por exemplo, no Instituto, fala demais sobre isso. O volume de leads não é a grande questão dentro do negócio. Eu vi uma questão muito forte de geração, de criação de vídeo, de conteúdo de vídeo. Né? O americano diz que o vídeo, de fato, é a nova escrita. Então, se você não gera vídeo, e aí, como estratégia de marketing também, você gerar vídeo e fazer remarketing para quem assistiu o seu vídeo, engajou com o seu conteúdo. Então, assim, todo broker, todo corretor de imóveis nos Estados Unidos faz geração de vídeo.
é uma insanidade para o americano, uma operação grande de vendas de imobiliária, né, de brokeragem, que eles falam, não tem MQL, tá? Eles acreditam absurdamente numa equipe de MQL, né? Então, assim, isso é algo que faz muito, muito sentido para o mercado americano. E o que mais me chamou a atenção, de verdade, foi a visão deles como o que é o maior gerador de leads, tá? E aí é uma questão muito relacionada a branding, né? A consideração de marca, não só de empresa, como de corretor pessoa física mesmo. Daquele nicho que ele trabalha, aonde ele se considera uma autoridade daquilo, ele se mostrar como uma pessoa que pode ser relevante na jornada de compra desse cliente em qualquer etapa. Então, assim, branding para um americano, consideração, é algo, assim, extremamente importante, muito mais importante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre números, mas muito mais importante que geração de lead de performance mesmo, de produto. Isso me chamou bastante atenção. Legal. E tocando agora a bola para o Hermano, o que você trouxe aí de insight poderoso aí para a gente, Hermano? Espera aí, pessoal, só um minutinho, teve um probleminha ali no microfone. Espera aí, nós não estamos te ouvindo, Hermano. Não. Voltou? Não. Provavelmente alguma coisa aí do wireless aí do seu AirPod. Às vezes eu sofro com isso aí também. Tá. Enquanto o Hermano ajusta essa questão do som, pessoal, pode, quando voltar o som aí, você dá um alô pra gente, Hermano, a gente volta a bola para você aí. Mas vou voltar aqui para o Bloom. Você falou sobre questão de branding aí, né? Que eles se preocupam muito aí lá nos Estados Unidos. O que eles fazem para investimento? Como que eles conduzem essa questão do branding lá nos Estados Unidos, do Bloom? Cara, tem um dado, o PH, que foi muito interessante que eu... Branding, né? Talvez não é claro para todo mundo. Vamos explicar também. O grande X da questão para o americano, e que eles fazem muito bem, eles têm dados que comprovam isso, tem uma questão muito forte nos Estados Unidos que o broker, né, o corretor de imóveis, ele faz investimento próprio de mídia. A pessoa física dele faz muito investimento de marketing digital e de consideração de pessoa mesmo. Então, eles trabalham muito, por exemplo, em vez de eu falar que eu tenho o melhor produto em Perdizes, em São Paulo, ele fala, cara, eu sou o melhor broker, eu sou a pessoa que mais pode te ajudar, que mais conhece desse bairro aqui em Perdizes. Eles vendem muito o branding dele para atração, né, do cliente no modelo meio de lifestyle. Então, eles nicham o negócio deles. Por exemplo, eu sou um cara de Perdizes, que entende muito bem de apartamentos com condomínios que tem quadra de tênis, que tem varanda gourmet. Eles se diferenciam construindo nichos muito claramente. E assim, o produto em si, o apartamento, né, o condomínio que tem a quadra, ele vai para um segundo plano. Então, para você ter uma ideia, o que chamou muita atenção, teve um cara de uma imobiliária lá, um alemão, até que foi jogador de basquete e tal, e começou a trabalhar no mercado de real estate. Ele começou a estudar os 1.000 melhores corretores, né, os 1.000 melhores brokers dos Estados Unidos, e o que eles faziam para ser os melhores corretores dos Estados Unidos. E quando você vê o investimento deles, primeiro, eles investiam 5 vezes mais, em média, em marketing digital, campanhas digitais,
não só performance, mas branding também, construção de vídeo, enfim, em geral, eles investiam dinheiro deles em marketing digital, em média, 5 vezes mais do que a média dos outros brokers que não estavam nessa lista entre os 1.000 melhores. Mas o que mais chama atenção para mim, PH, foi que quando você olha aonde eles investem o dinheiro deles, a média desses 1.000 melhores, 87% do investimento de grana deles foi na pessoa física deles. Então eles falavam, eu sou o PH, eu sou uma autoridade no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, ou a Universal é extremamente importante para esse momento da sua empresa. Ele não vendia produto. 13% do investimento dele era investimento em produto. Do contrário, 60% dos caras que não estavam nessa média focavam em produto. E 40% em brand. Então o cara só falava produto, 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 produto. E esse cara, isso a gente fala bastante, né? O produto ele acaba se tornando uma commodity. Todo mundo tem aqui, por exemplo, eu moro em Perdizes, todo mundo tem 2, 3 dormitórios com uma varanda para vender. Né? Então, assim, independente da jornada desse cliente, você se mostra um cara importante dentro desse processo. Esse trabalho de branding pessoal é muito bem feito nos Estados Unidos, muito bem feito. É a questão muito que o Guilherme Machado ele fala sobre o nicho, né? A importância ali do corretor ou da imobiliária se posicionar, cara, eu sou nichado, eu sou especialista, eu sou a maior autoridade aqui nesse bairro, nesse condomínio, em 4 quartos, na praia de Boa Viagem, por exemplo, né? Então, isso é super importante. Eles olham o cliente, cara, e isso é muito, muito legal. Eles falam sobre o tailored marketing, né? Que é assim, um marketing específico, o marketing sob medida. Então, assim, não só o marketing, mas principalmente a experiência de compra, de locação, a jornada como um todo. Então, assim, a minha jornada de compra é diferente da sua, que é diferente do Hermano, que é diferente de todo mundo que está aqui com a gente. Então, assim, eles tratam cada um de uma forma muito única. Eles dão exemplos, eles deram exemplo de pessoas que, por exemplo, passam o fim de semana no imóvel, principalmente no mercado, e os Estados Unidos têm muito isso. A taxa de juros aqui no Brasil vem caindo, mas nos Estados Unidos, historicamente, é bem mais baixa. Americano compra em média 6, 7 casas na vida. E eles têm muito esse negócio de segunda casa, esse sonho da casa própria e da segunda casa é muito forte no americano. Então, assim, principalmente nesse mercado de segunda casa, por exemplo, eles vivenciam a experiência do que é morar lá. Então, assim, você faz um test drive na casa, sabe? Dependendo da dificuldade, por exemplo, o PH e a esposa dele estão em dúvida, eles gostariam de vivenciar como é que é dormir lá, vivenciar a região, restaurantes. Então, assim, eles tratam cada cliente de uma forma muito específica. Não existe para o americano um commodity, uma comoditização da experiência. A experiência funciona assim, e é assim para Bloomer, PH, cara, não existe isso nos Estados Unidos. Entendi. E Hermano voltou aí com o áudio, como é que tá? Você tá ouvindo ele, Bloomer? Eu não ouço. Eu não ouço também o Hermano. O Hermano vai sair, entrar na sala aqui de novo, pessoal, para ver se corrige isso daí. Mas vamos continuar aqui o nosso assunto, então, aqui, o Bloomer, que tem bastante perguntas aqui para fazer. Você falou aí sobre esse tailored marketing. O que seria isso? Me fala mais, aprofunda nisso aí para gente. Quando a gente fala de tailor-made, né, que eles falam, é uma gíria, assim, não é nem uma gíria, é um modelo de negócio, de você falar, cara, isso aqui é feito para você, tá? Então, assim, o americano, ele começou a tratar, de fato, a execução de marketing nichado, e a partir do momento que você tem um cliente, né, um usuário que já está num momento de consideração de compra, né, quem vivencia aí o Instituto Quebra-Cega sabe bem como é que funciona a jornada, né, aprendizado e descoberta, reconhecimento de problema, consideração da solução e, de fato, adquirir. Eles começam a entender ali que naquele determinado momento, principalmente da hora de tirar o cliente do ambiente digital para pôr no físico, né, que é aquela geração de oportunidade de fato, cada cliente precisa ser tratado de uma forma muito específica. Então, no fundo, cara,
o grande X da questão que faz esse marketing pessoal, né? Cada um é de um jeito, né? Esse tailor marketing, ele é criado de uma forma assim, eu preciso entender mais de pessoas, né? E muito menos de produto. O mercado americano é muito forte no modelo assim, o mercado imobiliário para o americano é um business de relacionamento. Não é um business de performance digital, não é um business de falar de listar só os melhores produtos. Isso aí, a sua melhor listagem não quer dizer que você vai ter as melhores vendas, as melhores locações. Então, isso fica muito nítido que é um business de relacionamento. Então, esse tailor marketing que ele fala, esse marketing de ser único, parte muito desse princípio. Tá? Então, assim, a partir do momento que você tem esse cliente, aí quem está aqui ao vivo com a gente e está no tete-a-tete com o seu cliente, a partir do momento que esse cara sai do ambiente digital, é muito difícil você, né, em geração de atração de lead, você, ser muito único em cada cliente, né? A não ser que você conheça bem esse nicho, essa pessoa, essa brand persona que você está fazendo. Mas a partir do momento que você tem esse cara muito claro na sua mão e ele está com você tem que trazer questões pessoais, o Guilherme Machado fala isso muito bem, você precisa estar entendendo atributos muito claros para tratar ele de uma forma extremamente específica. Boa, bacana. Agora finalmente aí deu certo, né, irmãinho? Agora deu, né? Deu. Agora estamos de volta. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. E já vou te devolver uma pergunta aqui para você aqui. Explica para a gente, até antes da gente começar a aprofundar em outros temas, qual que é a sua percepção de qual que é a grande diferença entre o mercado imobiliário americano com o mercado imobiliário brasileiro? Até para quem não conhece ainda como funciona o do mercado americano, entender para ver o que realmente conseguimos aplicar aqui no Brasil. Com certeza, é legal para a gente dar uma nivelada aí também nos conhecimentos de mercado americano, porque muita coisa que a gente vai falar aqui é coisa que acontece lá e que aqui às vezes não é viável no modelo que a gente tem. Bom, 3 pontos que eu destaco lá do mercado americano, que eu acho que fazem os mercados serem muito diferentes. O primeiro é a necessidade de ter uma imobiliária no negócio. Basicamente, todos os negócios nos Estados Unidos precisam de uma imobiliária. Eu vou explicar o porquê, que é por causa do broker, que é a pessoa que assina, a pessoa que chancela aquela transação. Uma outra diferença muito grande que a gente encontra também é que o estoque dos Estados Unidos, basicamente inteiro, que é através do MLS, é um estoque compartilhado. Então, a gente tem uma cultura de exclusividade muito, muito, muito forte. Praticamente 100% dos imóveis são exclusivos. E as imobiliárias fazem parcerias entre si, parcerias formais através do MLS. E um outro ponto que eu achei que vale destacar, que é muito notável em qualquer palestra, basicamente, é o protagonismo do corretor, né? A gente vê que lá é muito mais valorizado o corretor do que a própria imobiliária, tanto para o cliente quanto para o corretor. O corretor ele se enxerga como o protagonista, e não assim, eu estou aqui na imobiliária, a imobiliária tem que me dar lead, a imobiliária tem que me dar imóvel. Isso é muito, muito, muito forte lá. Então, só para entender o modelo, lá é basicamente assim, tem a imobiliária, toda imobiliária tem que ter no mínimo um broker, que é essa pessoa que é a pessoa que vai cuidar da parte mais burocrática, a parte mais contratual, a pessoa que vai chancelar aquela negociação. E abaixo do broker tem o agent, que seria realmente o corretor, que é quem vai captar imóvel, quem vai mostrar imóvel e atender os clientes e tudo mais. Uma coisa que, igual eu falei do protagonismo do corretor, o cliente lá, ele é muito visto como cliente que é do corretor e não o cliente que é da imobiliária, né? Então, assim, a gente vê vários casos do corretor fazendo muito branding pessoal para atrair clientes, para atrair leads e fidelizar esses caras. Então, assim, se o corretor sai de uma imobiliária para outra, ele basicamente leva todos os clientes que ele conquistou ao longo do tempo. Mas tem um detalhe importante, que ele não pode fazer vendas sem estar atrelado a uma imobiliária. Não. Ele sai de uma e vai para outra. Ele tem esse poder nos Estados Unidos exatamente porque, cara,
lá ele não executa a corretagem em pessoa física, ele tem que estar atrelado a uma companhia de vendas, de brokeragem, né? Nas conversas com os corretores que eu tive lá, uma coisa que eu percebi, cara, é que, assim, muitas vezes, falando desse protagonismo, as reuniões com os clientes, muitas vezes, a maioria das vezes não é na imobiliária. É sempre um café, um restaurante, na casa do próprio cliente. Então, assim, é uma coisa muito... O relacionamento se torna muito forte. Não é aquela coisa assim, vem aqui, vamos fazer uma sala de reunião e sair daqui com um contrato assinado. É uma coisa, um relacionamento muito forte. Falando um pouquinho dos números, só para a gente entender, os números são bem parecidos com o do Brasil, os números, os percentuais de comissão e tudo mais. Então, venda, o normal lá é 6%, lógico que em alguns casos negocia, quem captou é quem negocia esse valor do comissionamento, né? E fazendo a venda, 50% da comissão fica para a imobiliária que captou, do corretor que captou o imóvel, e os outros 50% para quem vendeu. Então, é como se fosse 3% para cada imobiliário. Na locação, eles tratam o contrato de locação, né, porque de uma forma um pouco diferente aqui do Brasil. Aqui eles tratam a locação lá de uma forma muito parecida com a venda. Como assim? Eu fiz uma locação de X meses, de tantos mil dólares por mês. Então, é como se eu tivesse feito uma venda daquele valor de contrato. Então, se eu fiz uma venda de, sei lá, 12 meses de contrato, 10 mil dólares de aluguel, é como se eu tivesse feito uma venda de 120 mil dólares. Né? E a comissão aí, geralmente, ou é um mês de locação, a imobiliária não administra, ou então 10% do total do contrato. Isso aí vai de negociação de um para o outro. Essa questão que eu falei, sempre tem que ter uma imobiliária? Não, não sempre tem que ter uma imobiliária. Lá existe venda direta, pode existir. Só que existe uma preocupação muito grande do americano com a questão da credibilidade, da confiança daquele negócio dar certo. Então, o americano ele acaba tendo receio de fazer um negócio sem uma imobiliária, com isso podendo dar um problema no futuro. Então, a imobiliária e o corretor acabam sendo realmente figuras essenciais no negócio pela credibilidade que eles têm lá, né? Eu acho que isso é bem diferente do Brasil, né? Porque ali tem uma admiração, um respeito ali pela profissão do corretor de imóveis, que isso está mudando, graças a Deus, aqui no Brasil, mas está anos-luz de diferença aí do mercado americano, né? Sem dúvida. Então, a gente ainda gera muita desconfiança, leva muito chapéu ali do próprio cliente para fazer ali a intermediação direta, para tirar o jogado, acaba atrapalhando. E nas conversas com os corretores lá, eu perguntei muito sobre treinamento, né? Como é que é? A imobiliária dá treinamento? Lá, geralmente, não é a imobiliária que dá muito treinamento, é a associação deles, que seria o CRES de lá, né? O corretor tem que pagar $1.000 por ano para ser associado à associação, e ele tem vários cursos gratuitos e alguns cursos pagos. Eu perguntei, esses treinamentos, como que eles são? Eles são focados em quê? Cara, a menor parte dos treinamentos é focado em venda, é focado em como atender o cliente, é focado em como captar imóvel. A maior parte dos treinamentos é voltado para a parte documental, para a parte contratual, o que pode, o que não pode, toda a parte legal. Então, eu achei muito interessante, assim, onde o corretor ele é praticamente visto como se fosse um advogado, sacou? É uma figura que vai trazer chancela para aquele negócio. Legal. E, não sei, tem mais alguma coisa que você tem que complementar sobre isso ou posso ir para uma próxima pergunta, irmão? Vamos para a próxima, que eu tenho uns tópicos aqui. Legal. Vi vocês lá no Compass e isso estava na nossa pauta, e aí queria fazer essa pergunta, eu quero ouvir a opinião dos dois, tá? Vou continuar aqui com o irmão, que você já está em foco aqui, depois a gente volta para o Bloomberg. O que o americano tem falado sobre a experiência, e não o americano, eu quero saber a opinião do broker ali e do agent, sobre o iBuyer. O que isso trouxe de impacto para eles que já estão no mercado imobiliário? Foi bom?
foi pior, até porque no Brasil isso está acontecendo bastante, né? Além da Loft, o próprio Grupo Zap entrando, e outros certamente vão entrar. O que a gente pode esperar dos iBuyers? Bom, o legal de ir nos Estados Unidos buscar falar sobre iBuyer e outros temas, né? É que parece que as coisas lá acontecem. Eu e o Bloomer, a gente brincou, né? Uma Copa do Mundo antes, né? 3, 4 anos antes. Então, o iBuyer começou nos Estados Unidos em 2012, 2013 e foi chegar no Brasil agora, em 2017, enfim. E lá também começou com uma força grande, né? As pessoas falam, pô, isso é o novo modelo de negócio de venda. E com o tempo, as pessoas foram vendo que o iBuyer ele tem um market share, óbvio, ele tem um espaço no mercado, mas que é uma coisa que não é tão relevante, assim, coisa de 0,25%, né, Bloomer, que a gente falou desses. 0,5%. Era 0,25%, chegou a 0,5% nos mercados em que existe iBuyer. E uma coisa muito interessante que o Mike Del Prete falou, o Mike Del Prete é o maior especialista em iBuyer no mundo. Ele falou que o iBuyer, ele teve crescimento nos últimos anos somente nas cidades em que o modelo era novo. Nas cidades em que já existia o iBuyer, existe lá há 4 anos, ele foi de 0,25% para 0,5% do mercado e se estabilizou ali. Então, assim, a gente enxerga que é um modelo novo, é uma nova forma de negociar a venda de imóveis, só que, assim, é um modelo que ele tem um limite, pelo menos é o que foi falado lá, entende? Não é uma coisa que teria, nossa, hoje em dia, metade dos imóveis do Brasil são através de iBuyer. Isso eu não acredito de forma nenhuma. Eu acho que essa limitação se dá até pela questão de disponibilidade de caixa, né? Então, sim, você vê, por exemplo, você tem que estar muito capitalizado para você comprar aquele imóvel, ter que reformar para depois revender. O Bloomer, você quer falar alguma coisa sobre isso aí, Bloomer? Quero, cara. A gente bati até um papo lá com o Mike Del Prete nos Estados Unidos. É um cara que eu sigo bastante, né, na internet, troco alguns papos no LinkedIn e tal. Cara, o mercado de iBuyer nos Estados Unidos, na verdade, começou, como o irmão falou, começou em 2014. O primeiro player lá era a Open Door, né, lá em Phoenix, no Arizona, foi onde eles começaram. Cara, é um mercado que ainda representa 0,5%, tá? 0,5% das vendas totais dos Estados Unidos são feitas por iBuyer. 47% das vendas desses iBuyers, cara, estão concentradas em 4 cidades, que foram as principais cidades que eles começaram. Então, assim, uma coisa que tem que ficar muito clara quando a gente fala disso, esse modelo de negócio, é um modelo de negócio que para o americano está muito claro, acredito eu, na minha forma de ver, que no Brasil ainda não está tão claro assim, mas é um mercado de nicho, tá? Para você ter uma ideia, 47% das vendas de 45% das vendas de iBuyer nos Estados Unidos estão em casas entre 200 e 300 mil dólares. Então, são casas de periferia, ali em Phoenix, no Arizona. Para você ter uma ideia, PH e pessoal, casas acima de 700 mil dólares, praticamente não existem negócios iBuyers rolando. Então, assim, é de fato um business, cara, um negócio de volume. Você precisa gerar muito volume de vendas. Quando você compra uma casa, né, e o iBuyer nada mais é que uma gourmetização aí de flipar casas. Comprar, reformar e vender, isso aí existe desde os primórdios aí, não em grande escala, e criar escala nisso se tornou o modelo iBuyer, né? Mas assim, para vocês terem uma ideia, o ganho médio das empresas numa casa flipada e depois que ele de fato revende, a média americana é 1,4%, no final das contas. Então, assim, não é um baita ganho por casa aí, né? Então, assim, você precisa realmente gerar um volume muito grande. Para você ter uma ideia, como o Hermano muito bem colocou aí, é um mercado que em determinadas cidades estagnou e o crescimento de compra de casas novas, né? Porque eles compram as casas, colocam essas casas no mercado para depois tentar fazer essa segunda venda aí. O crescimento do iBuyer em 2019, 72% do negócio foi em novas cidades.
porque nas cidades onde eles já estavam e fazendo aqueles 47% das vendas, o mercado de compra deles meio que deu uma estagnada. Então, o mercado iBuyer americano hoje, ele vê uma demanda reprimida, um senso de novidade em novas cidades, para ir lá e fazer a aquisição dessas casas e começar a trazer o modelo iBuyer, e vai atrás desse negócio. Uma coisa que é super importante ser falada, e aí não foi nem tanto mencionado lá pelo Mike Del Pratt no IMAN, né, no Connect, mas depois eu como tenho mailing de troca de e-mail dele lá, de fato, nenhuma empresa iBuyer nos Estados Unidos ainda é lucrativa, tá? Eles não geram lucro, ainda queimam muito caixa para fazer esse modelo de negócio acontecer, e o principal player é ainda o Opendoor, mas aí eles têm uma força muito grande do Zillow. O Zillow é o principal portal vertical dos Estados Unidos que entrou no modelo iBuyer, e assim, tá queimando muito dinheiro, tá? Para vocês terem uma ideia, a cada casa que o Zillow vende no modelo iBuyer, da compra, ele reforma a casa, ele mantém essa casa até que ele consiga vender. Quando ele vende, ele perde aí, em média, quase $6 mil por casa. Então, assim, é quase uma uberização, né? O Uber também, quando a gente pede uma coisa no Uber, ele perde dinheiro. Ele ainda não tem lucratividade, está meio longe de acontecer. E a gente vê isso nos Estados Unidos, no Zillow, que é, assim, a maior empresa de geração de tráfego e relevância nos Estados Unidos. Ainda perde-se muito dinheiro no modelo iBuyer. Eles têm crença que isso possa vir a dar certo, sim. Acreditam, a gente, como o Armando colocou, falando com muito broker lá, eles gostam do modelo, mas, assim, sendo bem transparente para vocês, ainda um pouco distante de lucratividade de fato. Legal. Mas a pergunta que eu queria deixar aqui para vocês, aí até para os dois, entendi, acho que ficou claro, foi esclarecedora essa questão do iBuyer, mas eu queria saber agora, assim, exatamente a percepção que o broker ou o agent estão sentindo dos iBuyers. Porque isso é muito polêmico ainda e divide opiniões aqui no Brasil. Acho que falta essa lucidez e, muito por ser novo, o pessoal fala assim, e aí, vai ser bom, vai ser ruim? Como que isso vai impactar o meu business? Então, a minha pergunta, assim, às vezes vocês não perguntaram ou não foi falado e talvez não tenha essa resposta, mas se tiver, vai ajudar bastante. O broker e o agent estão vendo os iBuyers americanos como um aliado para aumentar suas receitas ou como concorrente, como uma ameaça? Bom, posso continuar, já que eu estou no embalo? Você entra, Maninho? Manda bala. Cara, o PH é misturado, tá? É misturado. Tem pessoas, como tudo na vida, que vê como um problema, vê como um inimigo. Eu conheci caras ali que não gostam do modelo e conheci brokers, agents que vê como uma aproximação, como um modelo de negócio que tem valor agregado para ele. O mercado iBuyer começou a gerar um fluxo tão grande nos Estados Unidos que eles começaram a ter um processo que eu acredito que, como o Armando brincou da Copa do Mundo, uma distância de 4 anos, possa começar a fazer muito sentido no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem muito a questão do lead, né, da venda de lead comprador, né? E o americano começa a ver muito a questão de geração de lead vendedor, né? Eu pago para ter um cara que quer vender uma casa, entendeu? O lead vendedor de casa está começando a ficar muito claro nos Estados Unidos. É um segundo processo de geração de lead, tá? Então, assim, tem muito corretor, cara, que tem listagem, que tem network, que começa a trabalhar essa possibilidade com as empresas iBuyer. Então, assim, tem cara, sim, que está achando ruim, ameaça, mas, assim, os espertos estão vendo oportunidades até dizer chega. Então, assim, tem caras que falam, eu trabalho com uma parceria. Pô, aqui no Brasil a gente vê, por exemplo, corretores trabalhando em parceria com a Loft, por exemplo, a torto direito, né? Então, assim, são caras mais espertos que falam, fechou-se uma janela, abriu-se uma porta para mim, né? Então, assim, tem sim esse cara e eles estão conseguindo gerar receita com esse modelo, tá? Mas, de fato, tem caras que acham ruim, sim. Bom, eu acho que, assim, igual o Bruno falou, divide opiniões, né? A gente tem os caras que vão enxergar isso como um concorrente, só que, igual a gente falou, é um concorrente que
percentualmente, falando de market share, é pequeno, entende? Então, assim, não é aquela coisa... Parece que a gente fica buscando qual é o novo modelo que vai ser, assim, o novo modelo 100%, né? O novo Netflix, novo Uber. E talvez a resposta não seja essa. Talvez a resposta sejam vários novos modelos de negócio que vão chegar e vão... Pô, agora o mercado tem tantos por cento para iBuyer. A gente viu lá no Compass, por exemplo, um modelo onde o cliente, por exemplo, ele tem uma casa de $300 mil, quer comprar uma de 600. Então ele entra com a casa dele, o Compass compra a casa atual dele e ele paga a diferença para a casa nova, o Compass fica com a casa dele, por exemplo. Então é um novo modelo, isso não é iBuyer. É como se fosse uma permuta onde a imobiliária, através de um fundo, vai comprar o imóvel que está entrando no negócio. Então, assim, são vários novos modelos de negócio. Então, talvez não seja, assim, um concorrente. Alguns vão enxergar como um concorrente fraco e outros vão enxergar a oportunidade de conseguir encontrar imóvel para o iBuyer comprar ou para encontrar cliente que vai comprar da iBuyer, coisa assim. Um outro ponto legal, PH, que a gente viu lá, é o que eles chamam de iBuyer híbrido, né? Que é a empresa que compra o imóvel e ao invés de te vender ele, ela vai alugar o imóvel para você. Então, por isso que existe esse nome híbrido, porque é um iBuyer que é mixado de venda e locação. E futuramente, você, como esse locatário, você pode comprar o imóvel também abatendo o aluguel que foi pago naquele tempo, né? Tudo contratualmente estipulado aí, mas eu achei um modelo bem interessante, porque ele mixa venda, locação, enfim. Eu vi o modelo, achei bem interessante mesmo, cara, de você ir pagando o aluguel, e aí se você for comprar, você consegue abater isso no valor bem, acho que é bem entendível. A gente tem alguns casos de algumas construtoras no Brasil que já fizeram isso, né? Aluga o apartamento por um ano. Se no final desse um ano você quiser comprar, a gente já está com o preço acertado, desconta o que você pagou de aluguel, por exemplo. Legal. Vamos lá. Rapidinho, o PH, uma coisa que eu acho que quando a gente fala de experiência, né, até de compra, me chama muito atenção, sendo bem transparente com todo mundo que está com a gente, cara, me chama muito atenção esse iBuyer híbrido, tá? Porque eu acho que vale até uma reflexão da gente, todo mundo que está com a gente aqui. A gente fala sobre millennials, geração de compra, tudo é uma questão de macroambiental. Então, assim, as pessoas não compram mais imóveis. Não, elas compram imóveis. A taxa de juros não é favorável para uma compra quando você faz a conta e vê o quanto o aluguel representa mensalmente na sua receita, né? Com a taxa de juros caindo no Brasil, e ela vem caindo, a Selic a 4,25, indo para baixo, né? Nos Estados Unidos a taxa de juros está muito baixa. Então, assim, tá faltando casa para americano comprar. Eu vi uma reportagem esses dias agora de uma corretora americana falando do Redfin, que é outro player americano, falando, cara, falta casa. As pessoas estão querendo comprar, não tem demanda, né? Então, assim, esse negócio de que as pessoas só vão locar imóveis, gente, os Estados Unidos é muito mais desenvolvido, tem um business de hipotecagem, né? De financiamento muito mais forte. Todo mundo quer comprar casa, cara. Todo mundo. Eu vi um estudo da Deloitte no Brasil. Cara, 87% da população brasileira ainda fala que quer comprar casa. Então, assim, o que falta, às vezes, é a condição. Porque a gente fala assim, legal, a taxa no Brasil de Selic é 4,25. Mas e a taxa do banco? A taxa do banco, cara, nenhum banco aí vai fazer menos que 8,45, 7,95, depende da sua condição, do seu score no banco lá. Então, assim, quando você constrói um paralelo, eu quero comprar, mas eu não tenho condição agora, eu não tenho a entrada, entendeu? O cara olha o seu score bancário e fala assim, não, beleza, eu loco para você a casa que um dia vai ser sua, eu sei que você tem score para pagar para mim mensalmente isso, você não tem entrada, eu te ajudo. Esse é um business que aí, sendo bem honesto para vocês, eu posso estar muito enganado, mas assim, é um business realmente que tem escala. Esse iBuyer híbrido eu boto muita fé. Boa, bacana. Então, assim, a gente consegue concluir que também não tem uma certeza, né? É um business novo por lá também,
E existe uma corrente aí do mercado imobiliário que ainda está nessa incerteza, mas existe uma outra parte do mercado que está surfando essa onda e ganhando dinheiro, é isso? É isso, cara. Tipo, cada um que vai disruptando modelos de negócio, criando inovações, cara, a barreira de entrada para qualquer coisa eu acho muito pequena no mundo, né, cara? Você traz uma ideia e em 6 meses tem alguém competindo com você. Né? A tecnologia, a inovação construiu isso. E, cara, o modelo iBuyer tradicional, de ir lá, ver uma pessoa que está precisando vender a casa rápido, aceita um dinheiro à vista por um custo menor, começou a trazer modelos de negócio e falar assim, peraí, cara, também não sou esse tipo de pessoa que quer chutar lá embaixo o seu preço da casa, que perceberam também que está muito certo, né? Quando eles ganham 1,5% em cima de uma casa, parece que não funciona tão bem assim. Mas, assim, você cria outras opções de modelo de negócio. E aí existem empresas americanas, Reborn, entre outras lá, que falam, olha, não, aqui é um negócio um pouco diferente, cara. Eu não quero chutar sua casa lá para baixo, eu quero que você more onde você quer morar, e aí eu compro para você. Cara, tudo é uma questão de contexto, né? Legal. E eu acho que o ponto alto aqui, né? Deixei para o final aqui, para quem acompanhar a gente aí até o final, saber disso. Falou-se muito ali de aquisição de leads, né? Que leads vão custar cada vez mais caro. Quais são essas principais estratégias? Eu quero ouvir de vocês aí o que vocês trazem aí dos Estados Unidos para esse ponto sobre aquisição de leads. E aí tem gente aqui aproveitando, né? Aqui no chat também perguntando sobre como diversificar, qual que é a melhor aquisição de leads. Então, muita gente preocupada com isso. O que vocês acham? E, Maninho? Mano. Vamos lá. Falando da questão dos leads, a gente falou bastante sobre o branding pessoal do corretor, né? Então, a pergunta foi essa, PH? Sobre a aquisição de leads. Aquisição de leads, porque... Beleza. Desculpa, pessoal, tô tossindo aqui, tá foda. Lead vai custar mais caro ou vai ser mais barato? Qual que é a tendência? Diante desse caso, quais são as melhores estratégias para o broker e para o agent? Vamos lá, antes de começar a falar, eu vou compartilhar minha tela aqui. É possível ou não? Sim. Aí, vamos ver se foi. Um minutinho, eu já volto, que o Hermano vai contando para vocês, eu já volto. Um instante. Essa aqui é uma das palestras lá. Opa. A imagem ficou bem ruim aqui, eu vou... Acho que não... Mas, basicamente, essa imagem fala o seguinte: o custo por lead tende a crescer e a qualidade do lead tende a cair. Então, o Bloomer citou um dado no início falando que de 2012 para cá o número de leads cresceu 5 vezes nos Estados Unidos, né? Eu tirei uma foto desse slide, mandei lá pro Lucas Vargas lá do Zap, e ele falou, cara, isso é tendência mundial. Então, assim, essa comoditização dos leads, né? Todo mundo gerando lead, a gente teve agora uma negociação grande aqui no Brasil, falando dos portais, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu enxergo um custo por lead, desse lead de portal, esse lead que realmente tem um custo ali online, eu enxergo um aumento nesse custo muito grande. E aí a gente vê o corretor de lá investindo muito no branding pessoal e no relacionamento, tanto com o cliente quanto com os próprios corretores. Um insight que eu achei muito legal, cara, isso eu nunca tinha visto, assim, nunca tinha pensado nisso. Lá nos Estados Unidos, eles têm um certo costume do corretor fazer um open house. Para mim, open house era quando a pessoa mudava o apartamento, ela fazia uma inauguração da casa. Lá não. Lá o corretor, ele tem lá 10, 15, 20 ou mais corretores na imobiliária com ele. O corretor captou um imóvel que ele acha que está no preço, que ele acredita que é um bom imóvel, que é um imóvel agradável, às vezes com uma varanda, uma sacada, alguma coisa assim. Ele capta o imóvel e ele, corretor, faz um café da manhã para receber os outros corretores da imobiliária no imóvel. Entende? Isso é uma coisa que eu nunca vivenciei assim aqui no Brasil. Então, isso eu acho que se tem algum corretor ou gerente assistindo e falar, putz, é uma oportunidade. Cara, às vezes não é um investimento alto
que vai gerar resultado. Você chama os seus colegas corretores para ir na casa, tomar um suco, tomar um chá, tomar um café, comer um negócio ali, e os caras vão conhecer. Então, você quis dizer, né? Oi? Você quis comer um negócio com um pão de queijo, né? Comer um pãozinho de queijo, um queijo Minas. Mas, então, assim, querendo ou não, cara, igual eu falei lá no início, nos Estados Unidos, o lead, ele é muito do corretor. Então, a partir do momento que eu, como corretor, trago 10, 20, 30 corretores para um apartamento que eu captei para fazer um lanche, eu estou captando lead quase que de graça. Entendeu? Às vezes eu vou gastar alguns poucos reais, dólares ali, e vou captar vários leads. Então, assim, essa é uma estratégia que eu achei interessante de captação de lead. E a outra questão, assim, ainda falando de lead, é a questão que é mais do que falada aqui entre nós, que é da fidelização. É difícil atrair lead. A partir do momento que eu atrair, esse cara tem que estar comigo, assim. Eu sou referência para ele e ele vai estar comigo. Eu não vou ter que ter mais custo para trazer mais leads se eu tenho esse cara junto comigo, sacou? Blumer, do lead tem alguma coisa que você... Cara, eu acho que assim, olhando do ponto de vista aí, falando de performance mesmo para a galera que está com a gente, e olhar assim, legal, onde eu começo esse negócio? Quando a gente fala que o mercado de imobiliário, ele é um negócio, um business, né, de relacionamento, a gente precisa entender dentro daquela jornada aonde a gente começa esse processo. Então, assim, o americano, ele considera ainda sim, tá? E tem dados muito claros lá, que o maior gerador, e aí me entendam, gente, não é uma questão só do lead, é uma questão de iniciar um relacionamento. Dentro que você inicia um relacionamento, para o americano, o Ryan Serhant é um cara gigantesco lá, e ele falou assim para mim, experiência do usuário, para mim, é assim, comprovar para um cliente que vai comprar algo comigo ou semigo, sem estar comigo, entendeu? Independente de qualquer coisa que seja, ele vai comprar algo. Eu só preciso provar para esse cara que nesse processo eu sou a pessoa ideal para ele. Então, quando a gente fala assim, estratégias de geração de lead, americano acredita que para gerar relacionamento, sim, redes sociais são o melhor caminho. Não existe top agent nos Estados Unidos, cara muito bom, que não está muito forte no Facebook, que não está muito forte no Instagram. Principalmente, ainda no Facebook. O Facebook ainda é, para o americano, a melhor fonte de geração de negócio. Mais do que portal vertical, mais que tudo. Porque é muito difícil você gerar relacionamento do portal vertical. O cara já vem por um produto. Então, a conversa acaba se tornando um pouquinho mais quantitativa, né? E não qualitativa. O cara sabe exatamente aquilo, já vai com perguntas muito específicas. Então, para você começar a ser importante, gerar, de fato, uma autoridade para você, eles ainda trabalham o Facebook com muita força. Então, assim, se eu pudesse enumerar para vocês o que o americano acredita, e eles são muito bons em marketing digital, que eles são muito fortes, eles começam muito pesado com Facebook, né, com redes sociais, para começar esse relacionamento. Eles acreditam muito em SEO. Então, se você tem seu site, você começar a gerar conteúdo com contexto interessante. SEO, para quem não sabe, é otimização de buscas orgânicas, né, no Google, que não são pagas, né, existe no Google o orgânico e o pago, e logo depois o Google pago, né, você começar a ser relevante nas 4 buscas ali do Google. Mas, assim, seja muito forte em redes sociais, utilizando vídeos. Faça vídeos, e eles falam muito claro, não precisa ser um vídeo baita profissional, cara. Começa a fazer. Entendeu? Você vai melhorando ao longo do tempo. Esse próprio Ryan, cara, mostrou os primeiros vídeos dele, ele era horrível. E hoje ele é um fenômeno. O cara é um fenômeno. Legal. Bom, mas o portal ainda é uma fonte de aquisição de leads que as imobiliárias não vão deixar de anunciar, certo? Nem vão deixar de anunciar. Imobiliária, por exemplo, vai ficar muito forte ainda. Gente, a geração de lead, de tráfego do Zillow, é um negócio estratosférico. Os caras são gigantescos, entendeu? Mas, principalmente aí, o corretor pessoa física, essas coisas,
Aí eu já olho também com uma estratégia muito forte de geração de relacionamento em redes sociais. Business de relacionamento, gente, é pessoas com pessoas, tá? Mas não estou falando que portal vertical deixou de ser importante, não. É importante, mas nessa geração de relacionamento e autoridade da sua pessoa, redes sociais se tornam um negócio mais interessante. Legal. Esse tema é oportuno e falei com vocês que a gente ia perguntar sobre isso, porque portal vertical ainda é uma fonte de aquisição muito importante para imobiliário. O que a gente vê muito, que também isso divide opiniões, que gera volume, mas não tem qualidade e tudo. E a gente bate muito que não é só a falta de qualidade, mas é a falta de preparo ali da imobiliária também, de qualificar esses leads, né? Quais são os leads que eu recebi do portal? Então, assumir essa responsabilidade que a imobiliária tem e não deixar isso somente ali para o portal. E ontem foi anunciado oficialmente a compra do Grupo Zap pelo OLX. E aí também as pessoas estão ali apreensivas. E aí, o que vai acontecer? Então, eu queria saber a opinião de vocês dois com relação a isso. Qual vai ser o impacto aí no mercado, principalmente aí de portais que acabam aí realmente o monopólio aí dos 3 maiores portais imobiliários do Brasil, né? OLX, Zap e Viva Real. Maninho, começar aqui? Manda bala. Vamos lá. Notícia fresquinha aí, né? Menos de 24 horas que ela saiu no mercado. Bom, cara, igual você falou, é basicamente um monopólio, né? São os 3 maiores portais, pelo menos aqui em BH, de representatividade para a gente aqui na LAR, são os 3 maiores. E é até meio complicado falar porque é uma coisa recente, mas eu vou arriscar falar algumas coisas aqui. Espero que não tenha ninguém do Zap nem da OLX assistindo a gente. Vamos lá, cara. Primeiro, é o que a gente falou durante várias vezes nessa live. Eu acredito que vai ficar o lead cada vez mais caro. Os portais têm cada vez mais informação para trabalhar e para trocar entre si. Eles vão saber quanto você paga para cada um, obviamente, né, já sabem. Então, assim, eu acredito num aumento do custo por lead, sem dúvida, na minha opinião. Agora, falando da parte boa, eu acredito que o grupo, tendo 3 portais, eles têm uma oportunidade muito grande de conseguir segmentar esses portais cada vez mais, porque eu não acredito que eles vão ter 3 portais brigando 100% pelo mesmo mercado. Então, eu acredito uma oportunidade gigante para eles de segmentação, ou focar em imóvel um pouco mais de alto luxo, ou, enfim, qualquer tipo de segmentação, ou até mesmo uma oportunidade para fazer testes, né? Vão implantar isso aqui no Viva Real e não vão implantar no Zap. Vão implantar isso aqui no OLX e não vão implantar no Vila. Enfim, eu enxergo essa oportunidade muito grande. Um exemplo disso, por exemplo, seria o cara vai entrar no portal e vai marcar a visita online lá, direto no portal, com horário, integrado com a agenda do imóvel. Sei lá, igual acontece em algumas imobiliárias, na própria Quinta Andar acontece assim. Então, eu enxergo essa oportunidade. E agora, falando da imobiliária, é o que a gente já falou várias vezes, cara. A imobiliária que vive de lead, 100% de lead adquirido de portal, que depende 100% de portal, essa imobiliária tem que repensar o modelo de negócio, porque ela tem que buscar novas formas de relacionar com os clientes, ela tem que buscar novas formas de atrair lead, seja o próprio site, seja offline, seja outras formas de mídia paga, né? O portal ele tem que ser mais uma forma de atração de lead e não a principal. Se ela for a principal, eu acredito que é algo bem preocupante. E para a LX, eu enxergo um ganho muito grande de know-how de mercado, né? Porque o Grupo Zap está aí há anos, muito, muito, muito forte, né? Fora o Zap Viva Real, tem várias empresas ali adjacentes, então a OLX eu sinto que ela bateu cabeça há muitos anos por ela não ser segmentada, ela vender de tudo, né? Ela vende de celular até controle remoto, até carro, até casa. Então, assim, eu acredito que existe um ganho muito grande de conhecimento de mercado imobiliário para o Grupo OLX e
E eu acho que foi uma negociação que pode sim ser positiva para o mercado imobiliário. Irmã, o Plumer. Cara, eu tenho opinião bem semelhante ao do Hermano na relação assim. Acho difícil os três portais, tanto o LX quanto o Zap e Viva Real, manterem o business deles atrelado a um business de tráfego, de geração de lead. O Zap começou, obviamente, lá o grupo Zap começou a ter uma correlação, por exemplo, um pouquinho mais próxima da venda, né? Começaram a testar um modelo iBuyer em parceria com imobiliárias. Então, assim, obviamente, eu não estou dentro do grupo Zap nem do LX para saber o que eles estão pensando. Eu acredito que sim, eles vão começar a fazer alguns tipos de testes, nichar modelos de negócio muito claramente. Acho que qualquer portal vertical precisa começar a ser um pouquinho mais próximo da transação. Então, assim, da transação que eu falo assim, não precisa ter participação de venda, não é nada disso, mas assim, um pouquinho mais próximo do agendamento de visita, como o Hermano colocou, algum tipo de experiência que a gente consiga amarrar melhor, como a gente faz, por exemplo, na própria Desenrola, o agendamento online 100%, entendeu? Esse tipo de coisa eu acho que pode começar a fazer muito sentido. Uma coisa que eu acho que vale a pena colocar, e que aí é um ganho muito grande para o OLX, e assim, acho que o OLX, conheço a maioria das pessoas que estão lá dentro, os executivos de lá, e eu acho que eles têm total capacidade para começar a trabalhar esse processo. Eu acho que o grande business do OLX, acho que 1% do PIB brasileiro já é gerado dentro do OLX, cara. É um negócio bizonho, assim. Então, assim, o que é legal de lá é o cross. Então, assim, o cross que eu falo, gente, é assim, experiências momentâneas de vida te fazem sugerir algo. Por exemplo, o cara tá no OLX, como o Hermano falou, comprando, sei lá, carrinho de bebê, comprando cama de casinha, fazendo qualquer coisa, entendeu? Você sabe disso dentro do LX e começa a entender assim, pô, esse cara vai ser pai, esse cara pode querer um imóvel novo. Então, o grande ganho para mim, que eu sempre vi no LX, é exatamente esse cross de informação. E aí vem, cara, atrelado a uma compra de um grupo que historicamente tem muito dado, né? Não só relevância, se ela é burra, pouco importa, né? Mas eu acho que se você olhar o FIPZAP, né, o Joimóvel lá dentro, tem N coisas lá dentro do grupo Zap que, porra, podem enriquecer muito, de forma muito bacana, a experiência de compra de imóveis no Brasil. Então, assim, acredito que se forem por esse caminho, eu vejo com bons olhos, cara. Acho que a questão do monopólio, ela pode ser ruim, pode ser boa, entendeu? Indifere. Mas, assim, eu acredito que eu vejo com bons olhos se eles fizerem, na minha visão, mais por esse caminho. Mas é o que o Hermano falou. Você só depender de geração de portal vertical é muito perigoso, né? Porque é lei da oferta e procura. E outra coisa, se você só tem esse grande player, quem dita as regras do mercado e o preço do lead, o CPL, acaba sendo ele. Então, assim, 60%, 70%, 80% do seu negócio, do seu resultado de venda, olhando de métricas, né, é atrelado a eles, cara, provavelmente esse custo aumente, né, desde que o mundo é mundo. Se você depende muito de uma pessoa, o negócio vai começar a ficar um pouco mais caro, porque você está ali atrelado a isso. E aí, falando dessa lei de oferta e demanda aí, né, sempre vai ter algum maluco querendo pagar mais caro que você, disposto a pagar mais caro que você, até chegar no ponto que ele não vai ter lucro mais. Exato. Então, tende a ser um lead que vai ficar caro a ponto de não valer a pena. E aí vem uma questão assim, para que isso... Eu sempre falo, gente, o CPL, né, vai aumentar? Pode ser que sim. Isso é ruim? Não necessariamente. Se você tem uma taxa de conversão boa, se a sua rentabilidade de lead versus conversão de venda é boa, beleza, gente. Eu não vejo problema em CPL alto. Se a minha receita média por venda é alta, então pro jogo, entendeu? Esse é o grande business. Mas assim, se você continuar fazendo o seu modelo de negócio, gerando 100 leads, não atendendo 55, vai ficar mais caro o lead e sua rentabilidade vai diminuir, né? Então, eu acho que é muito por esse caminho. Acho que esse tema é super importante, né? Da importância do portal vertical, né? Portal de anúncio no mercado imobiliário.
que a gente, anunciando aqui para vocês em primeira mão, a gente vai ter um painel exclusivo sobre portais de anúncio no Imobiliário Digital Summit esse ano. Então, até isso foi acertado até antes dessa compra, né? Então, vai estar mais quente ainda esse painel. A gente vai ter a presença aí, tanto do Grupo Zap, né, que representa os portais Viva Real e OLX. A gente vai ter a presença do OLX e a gente vai ter a presença também do Imóvel Web. Então, vai ser assim, ali dentro a gente vai fazer todas as perguntas, as dúvidas, para onde, o que a gente pode esperar, enfim, eu acho que vai ser um grande painel, sabe? Que sempre quando a gente pergunta a gente fica ali com aquela dúvida, com aquele receio, será que a opinião da pessoa é enviesada para o business dela? Eu acho que a gente vai procurar trazer essa imparcialidade nesse painel. E com relação ao negócio em si, e a estratégia, assim, lembrando que sempre a nossa preocupação é a imobiliária, é o corretor de imóveis, e é para isso que a gente está aqui hoje, né? Então, como vocês já disseram, é super importante vocês diversificarem, né, os canais de aquisição de vocês. Não ficar dependente ali só de um portal XYZ. Então, você tem que ter ali outras formas de aquisição, seja do seu site próprio, Facebook Ads, Google AdWords, mídias offline não morreu, né? Ainda é super relevante. E aí, assim, para que você consiga não ficar realmente refém de um canal. Que aí eu não estou falando assim, dessa transação, não. A gente vê o movimento assim, o Facebook cada vez cobra mais caro também para você fazer mídia paga por lá, né? Então é super importante você dominar quais são esses canais e ter estratégias segmentadas para cada canal, tá? Outra coisa que é super importante é um bom posicionamento nas redes sociais, tanto não só da imobiliária, né? A gente vê muito corretor terceirizando isso para a imobiliária, mas negligencia, deixa de fazer isso na sua própria rede social. Então, o Guilherme tem uma mentorada dele que faz um trabalho muito bacana, vou deixar aqui para vocês seguirem depois. Ela chama Alessandra Cavalcante, ela é lá de Maceió, chama Ale Cavalcante Corretora. Ela é corretora, não é imobiliária e faz um trabalho incrível, que é justamente gerar conteúdo, de posicionamento, relacionamento ali na rede social, sabe? E para fechar isso daqui, gente, falando muito com o que o Blumer falou e não aprofundou por não ser pauta disso, mas o Blumer levanta essa bandeira há muito tempo, né? Então, foi até a palestra dele no Imobiliário Digital Summit do ano passado. O mercado imobiliário, as imobiliárias, ela tem culpa nisso sim, de ficar assim, pedindo lead, e aí agora não adianta reclamar que o preço vai subir. O preço vai subir, não tenho dúvidas disso. Se vai melhorar a qualidade ou não sei. Exato. Então, você tem que parar de ficar olhando topo de funil, e aí olha muito o que a gestão, que seja CRM, as pessoas só têm essa visão míope de topo de funil. Cara, você tem que ter a sua capacidade, seja na unha, seja através do software, né? Igual o Emmanuel faz aí através do Y aí, do nosso CRM, integrado ali com o Y, para ter essa visão ali certeira. Cara, quantos leads, quantos que chegam na etapa de visita e quanto que eu pago para o portal XYZ. Então, assim, você consegue saber exatamente quanto que é o CPV, o custo por visita, o CAC, o custo por aquisição de cliente. Que aí sim, se você tem esse número, essa métrica, aí eu concordo que você pode chegar e falar, tá caro ou tá barato. Mas ficar falando, o Zap aumentou de 600 para 1.000, ou de 1.000 para 5.000 por mês, é visão míope, e aí você está ancorado no passado. Então, eu acho que essa boa gestão, essa boa clareza vai te dar subsídio para tomar melhores decisões. Se você vai pôr mais dinheiro no Zap, no OLX, no Viva Real, ou no Imóvel Web, ou em outro portal.
ou Facebook, ou no seu site, e por aí vai. Eu concordo muito, PH. Eu acho que, assim, tem uma coisa que eu acho que, gente, é o segredo do business imobiliário, é entender uma coisa muito, muito importante. Eu defendo de verdade essa bandeira. Você controla o seu produto, né? Onde você põe o seu produto. Você não controla os canais. Os canais são o Zap, o Google, o Facebook. Você não controla os canais. Então, assim, o que você precisa entender no mercado é o que eu espero de cada um. O mercado, como o PH colocou, ele é muito míope, porque se você espera do Zap e do Facebook o mesmo nível de lead, cara, você vai ter sérios problemas daqui para frente. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas os dois trazem lead para o meu CRM. Trazem. Uma pessoa vai no Zap, no OLX, procurar imóvel. Ela está num período da jornada dela muito mais próximo de adquirir. Um cara no Facebook, em sã consciência, não vai procurar imóvel. Ele vai ver o que aconteceu com os amigos dele na faculdade, ele vai ler notícias, o Facebook traz muita notícia hoje, o Instagram também, vai seguir alguma pessoa famosa, enfim. Óbvio que o Facebook pode ser mais capaz de trazer lead por um custo menor. Mas a jornada desse cara, obviamente, é muito maior. Ele foi impactado por aquilo, cara. Ele não foi procurar aquilo. Ninguém vai no Facebook procurar imóvel. Ele é impactado a gerar aquilo. Ele é mais barato, ele leva mais tempo. Quanto mais tempo, maior é a sua jornada, menor é o seu custo de aquisição. Quanto menor a sua jornada, maior é o seu custo de aquisição. É assim que funciona o negócio. Então, assim, o fato do OLX ou o Zap se tornar mais caro não é um problema. Porque, assim, ele vai continuar sendo o cara que traz o cara mais próximo da compra. Se você é bom, esse custo ainda é irrisório. Ainda é minúsculo. Entendeu? E o Facebook vai continuar sendo mais barato. Só que se você não leva esse cara até o momento de compra, dane-se se ele custa 10 e o outro custa 70. 10 é caro, porque se você não gerar nada, 10 é caro. Então, assim, você tem que entender o contexto de que cada estratégia gera para o seu negócio. Não tem problema o Zap sair, o grupo LX se juntar e o CPL médio lá sair de 60 para 90 reais. Gente, isso não muda o teu business. Entender os canais e o que cada um faz pelo seu negócio, muda a sua vida. Eu não vejo problema nesse momento. De verdade, eu não vejo problema. Eles podem aumentar, eles têm gordura até para subir isso aí. Não é o problema do negócio. Legal. Boa. Pessoal, então, antes da gente encerrar aqui, eu queria fazer para vocês que estão assistindo a gente aqui um convite. Não sei se todos já viram, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. A gente, na semana do dia 4 ao dia 8 de maio, a gente vai ter o Imobiliária Digital Summit, a nossa segunda edição, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou convidar vocês que estão aqui com a gente para participar desse evento, dessa segunda edição, onde a gente vai tratar de assuntos como transformação digital, atração de leads, conversão, gestão e cases de imobiliárias que realmente estão se transformando digitalmente. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, só para entrar aqui, para deixar o site aqui, ó. Então, esse é o site, para quem tiver interesse, imobiliariadigitalsummit.com, tá? Com todos vocês convidados a participar com a gente. Isso é uma semana incrível de conteúdo, tá? 100% gratuito, online. Então, queria deixar aqui, só preencher aqui seus dados, que você vai receber o e-mail de confirmação e vai conseguir acompanhar com a gente essa semana aí no Imobiliária Digital. Beleza? Queria aqui agradecer, Mano, agradecer o Plumer, agradecer todos vocês aí que conseguiram acompanhar a gente até agora, participaram desse webinar. Eu vou falar uma coisa engraçada aqui, eu estou vendo os comentários aqui. Guilherme França, eu vi que você está até fã da Lar Imóveis, eu também sou. Cara, eu também sou Guilherme França, cara, Guilherme França Blumer. Então, porra, um prazer ver você aqui, o meu xará até de sobrenome. Entendeu? Bem engraçado. A hora que eu olhei, falei, Guilherme França, falou bom dia. Falei, mas cara, eu não escrevi nenhum bom dia. Tem um xará meu de nome e sobrenome aí. Prazer ter você. Agora que eu tô vendo a mensagem dele aqui, Guilherme, manda uma mensagem para mim aqui que a gente marca de tomar um café aqui, fechou? Beleza. Eu queria conhecer a empresa. Plumer e Hermano, como é que o pessoal que está acompanhando a gente consegue interagir com vocês, redes sociais ou e-mail, enfim?
do jeito que for mais fácil aí para vocês. O Hermano é um fenômeno do Instagram. Quem dera, viu? Galera, queria agradecer as mensagens. Recebi até as mensagens no WhatsApp aqui, zoando, falando que a gente está de uniforme, viu? Também no Instagram, no WhatsApp, a galera tá zoando a gente aqui. Mas, cara, quem quiser me encontrar, acho que a forma mais fácil é Instagram, né? O Instagram meu é só procurar lá, Hermano, que vai me encontrar. Lá vai ter, falando um pouco do imã, eu coloquei até nos destaques, para quem quiser ver alguns vídeos, ver a estrutura do evento. Eu postei algumas coisas lá de Nova York, foi bem interessante. E também tem outras coisas voltadas para o nosso negócio, né? Só um ponto, PH, que eu queria deixar por último aqui, que ficou muito marcado, que a gente não tocou muito na live, a gente falou muito de lead e tudo mais. Cara, vamos ver a lógica. O corretor tem o cliente, a imobiliária, ela quer ter o cliente. Então, a imobiliária americana está muito focada em ter os melhores corretores. E aí a gente vê empresas gigantescas que a vida inteira falaram de venda, falando de cultura e de propósito. Então, assim, com o intuito de quê? De conseguir atrair os melhores corretores, de conseguir conectar com os clientes. Então, lá existe um foco muito grande na atração de corretores e de proprietários através de cultura e propósito. Então, assim, cara, vamos falar de lead, vamos falar de venda, mas vamos falar de cultura, vamos falar de propósito, vamos falar por que o nosso negócio existe, né? Qual que é o diferencial do nosso negócio, por que alguém vai querer trabalhar aqui. E isso é uma das coisas, um dos pontos principais que eu tento trabalhar hoje na LAR, é justamente essa questão de cultura e de propósito, né? A gente fez o projeto do teto agora, até postei o vídeo lá no Instagram, a galera curtiu pra caramba, e foram funcionários da empresa construindo uma casa para quem não tem uma moradia, resumidamente, né? Então, assim, cara, quantas pessoas eu consegui fidelizar no meu negócio e tornarem realmente admiradores do negócio, foi um resultado muito positivo, e eu vi isso nos Estados Unidos também, as empresas focando muito, muito, muito nisso. Boa. Muito bem. Bloomer. Não, eu acho importantíssima essa questão também e de propósito, né? Eu tô indo até para Curitiba hoje, amanhã eu vou palestrar num evento lá, falando sobre um pouco de inovação, transformação digital e o quanto isso é, no fundo, cultura, né? O quanto isso é gerar, de fato, um propósito para sua marca, né? Eu tenho um slide até que é o cowboy da Marlboro. Você lembra quando as pessoas eram crianças? Pô, o cowboy que fuma o dia inteiro, cara, e todo mundo olhava aquela música de gaita, achava aquilo legal. Aquilo é uma insanidade no mundo de hoje, né? Que propósito disso que você leva para a sociedade como bem. E eu acho que, assim, a gente tem que olhar para o lado realmente de gerar algo para a sociedade e um propósito muito claro, porque, gente, inovação, eu defendo muito isso. Inovação, ela acaba se tornando um commodity. Inovação sempre existiu. Ela sempre vai existir. No fundo, lá na página 30 do livro, a gente tem que entender de pessoas. E como elas se relacionam com a inovação. Porque a inovação veio lá da Revolução Industrial. Ou desde os Neandertais, cara. O cara era caçador, ele acordava de manhã e falava, se eu não matar um bicho, eu não como. Depois ele começou a ser coletor, começou a plantar. Agora eu planto e eu já sei que a comida vai vir. Isso nada mais é que inovação. Vou fazer ferramentas para plantar melhor. Aí veio a Revolução Industrial, fábrica, enfim. Se a gente olhar dos anos lá de trás até hoje, a inovação sempre existiu. Sempre esteve lá. Entendeu? No fundo, a gente precisa entender de pessoas. E para as pessoas se relacionarem com a gente, o propósito tem que estar muito claro. Beleza, maravilha. Blume, irmão, mais uma vez também, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente também pela audiência. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande abraço aí para todos e até a próxima. Valeu, galera. Obrigado. Show. Valeu, galera.